Olá, somos da Carbon o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada de uma notícia que deu o que falar no mercado imobiliário de luxo. A compra do hotel JW Marriott aqui em São Paulo pela gestora HSI, a Hemisfério Sul Investimentos. Chegou para a gente um material bem interessante que destrincha essa transação, chamado Ouro no Tijolo, HSI e o Renascimento Hoteleiro. Aqui na Carbonfy, a gente fala muito sobre novas economias, investimentos com impacto, né? Mas é fundamental entender também como o capital mais tradicional, aquele chamado dinheiro inteligente, se movimenta, especialmente em ativos reais, sabe, no mundo físico. E essa história da HSI comprando um hotel desse porte agora, bom, isso diz muita coisa. Nossa ideia aqui é investigar a fundo o que está por trás dessa aposta de centenas de milhões. Por que agora? E o que isso sinaliza sobre a economia e, claro, o próprio setor hoteleiro. É uma ótima perspectiva, sim, porque, de fato, essa transação é bem mais do que uma simples passagem de bastão na propriedade do hotel, né? O material que a gente analisou convida a olhar para o contexto. A saída de uma crise brutal para o setor hoteleiro com a pandemia. Então, vamos mergulhar na tese de investimento que levou a HSI a fazer um cheque dessa magnitude e tentar decifrar as mensagens que esse negócio envia para todo o mercado. É quase um laboratório, assim, de como se pensa o investimento em ativos físicos valiosos hoje. Legal. Então, vamos começar situando as coisas para a gente entender. A HSI, uma gestora de peso, compra o JW Marriott em São Paulo. O texto já abre dizendo que foi um dos negócios mais importantes do ano no setor hoteleiro. E logo emenda que é um voto de confiança na recuperação econômica. Confesso que essa expressão voto de confiança sempre me soa um pouco vaga. O que ela significa na prática nesse caso? Por que essa ênfase toda? É uma boa pergunta, porque confiança no mercado financeiro nunca é só um sentimento, né? É baseada em análise, em projeção. O ponto crucial aqui é o timing. Para sacar o porquê do otimismo da HSI, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para o auge da pandemia. O setor hoteleiro, globalmente, foi um dos mais atingidos, talvez só perdendo para as companhias aéreas, né? O texto usa a expressão crise sem precedentes, e não é exagero. Hotéis fechados, as moscas, demissões em massa, receitas evaporando. Parecia um cenário de terra arrasada mesmo. Lembro bem. A sensação era de que muitos hotéis, especialmente os independentes ou menos capitalizados, não iam nem reabrir. E que a recuperação levaria, sei lá, uma década. Pois é. E o que a análise aponta agora é um contraste impressionante. Um renascimento vigoroso. E isso não é só uma percepção, viu? Os dados mostram isso. As viagens de negócios, que são o oxigênio para hotéis de luxo em metrópoles como São Paulo, voltaram com tudo. Os grandes eventos corporativos, feiras, congressos, estão reaquecendo rapidamente. E o resultado prático disso é que a taxa de ocupação e o valor das diárias, principalmente nesses hotéis 5 estrelas, já estão batendo ou até superando os níveis de 2019, antes da pandemia. Uau! Isso é rápido, bem rápido. Então, a HSI está basicamente pegando carona nessa recuperação forte. É uma aposta no ciclo. Uma parte importante da equação, sem dúvida. Aproveitar o momento de virada do ciclo. Mas a análise sugere que a visão da HSI é mais profunda, sabe? Não se trata apenas de surfar uma onda passageira de demanda reprimida. A compra é vista como uma aposta na sustentabilidade dessa recuperação. Ah, entendi. E, mais ainda, na força estrutural de São Paulo como o grande hub financeiro e corporativo da América Latina. Ao fazer esse investimento pesado, a HSI sinaliza que acredita na capacidade de São Paulo de continuar atraindo negócios, eventos e capital no longo prazo, independentemente das flutuações econômicas mais curtas. É uma aposta na vocação da cidade mesmo. Entendi. Faz sentido. A recuperação é o gatilho, mas a aposta é na tese de longo prazo de São Paulo. Certo. Mas vamos falar do ativo em si. O JW Marriott.
O que ele tem de tão especial para justificar essa cifra toda? O texto menciona uma tese sofisticada por trás da compra. Quais são os ingredientes dessa receita aí? Boa. O material detalha essa tese em alguns pilares que se encaixam muito bem. O primeiro, e talvez o mais evidente, é a qualidade intrínseca do ativo. Não é qualquer hotel, né? Claro. É um 5 estrelas, com a chancela global da Marriott, que é uma das marcas mais fortes do mundo na hotelaria, e numa localização absolutamente premium na cidade. O texto o chama de ativo troféu. Ativo troféu. Essa expressão captura bem a ideia de algo raro, desejado, quase um item de colecionador no mercado imobiliário, né? Exatamente. E a análise destaca um ponto fundamental que justifica essa raridade: a dificuldade de replicar algo parecido hoje. Pensa bem, encontrar um terreno com aquele tamanho, naquela localização específica em São Paulo, conseguir todas as licenças, bancar os custos de construção que dispararam e ainda atrair uma bandeira de luxo como a Marriott. É uma combinação de fatores extremamente difícil de repetir, barreiras de entrada altíssimas, tanto físicas quanto econômicas e regulatórias. Nossa, sim. Isso por si só já cria uma perspectiva de valorização futura, porque a oferta de ativos desse calibre é muito limitada. É quase como ter um pequeno monopólio geográfico de luxo, sabe? O texto chega a usar o termo irreplicável. É bem forte. Imagina o custo e a dor de cabeça para tentar construir um concorrente direto ali do lado hoje em dia. Ok, esse pilar da qualidade e da barreira de entrada tá claro, mas você falou em outros pilares. Sim. O segundo pilar é mais financeiro, mas muito estratégico. Segundo a análise, uma parcela significativa da receita do WJ Marriott não vem do turista comum brasileiro. Vem de hóspedes internacionais, principalmente executivos de multinacionais em viagem de negócios, e também da receita gerada por eventos corporativos ou sociais que têm alcance internacional ou atraem público estrangeiro. Qual a implicação disso? Receita em moeda forte. Dólar, talvez? Exatamente. Uma parte relevante do faturamento é gerada em dólar, ou pelo menos fortemente atrelada à cotação do dólar. Num país como o Brasil, com um histórico de volatilidade cambial e desvalorização do real, ter uma receita dolarizada dentro do seu ativo imobiliário é uma vantagem competitiva enorme. Ah, claro. Funciona como uma proteção natural, um seguro contra as flutuações do câmbio. Um hedge cambial embutido no negócio, como diz o jargão do mercado? Perfeito, exatamente isso. Para um investidor institucional como a HSI, que pensa em retorno ajustado ao risco e em preservar o valor do capital investido ao longo de muitos anos, essa característica é ouro. Mitiga um dos grandes riscos de se investir em mercados emergentes. É uma camada extra de segurança e previsibilidade no fluxo de caixa. Realmente uma combinação interessante. Um ativo físico raro, com potencial de valorização e que ainda por cima gera receita protegida da desvalorização da moeda local. Proteção e potencial de ganho caminhando juntos. Faz todo sentido do ponto de vista do investidor. Teria um terceiro pilar nessa tese? Tem sim. E ele diz respeito à própria HSI e ao seu modelo de atuação. Gestoras como ela, que atuam no que o mercado chama de private equity imobiliário, ou seja, fundos que compram participações ou controle de imóveis, não para serem meros locadores, mas para geri-los ativamente e valorizá-los, têm uma filosofia diferente da do investidor passivo. Elas não compram um ativo como esse só para sentar e esperar a valorização ou coletar o lucro operacional. O nome do jogo é agregar valor. Certo. Mas como se agrega valor a um hotel que, em teoria, já é do mais alto padrão, um 5 estrelas com bandeira internacional? O que mais dá para fazer ali? É aí que entra a expertise da gestão, né? O texto indica que a HSI tem planos concretos. Isso pode envolver desde investimentos em modernização, talvez, atualizar tecnologia nos quartos, reformar áreas comuns para se alinharem às últimas tendências de design e funcionalidade, quem sabe até implementar soluções de eficiência energética, por exemplo, até, e talvez principalmente, otimizar a operação do dia a dia. Otimizar a operação. Como assim? Mexer na gestão mesmo, no funcionamento. Exato. Pode significar rever toda a estrutura de custos, renegociar contratos com fornecedores estratégicos, implementar novas ferramentas de precificação dinâmica para as diárias,
refinar as estratégias de marketing e vendas para atrair novos segmentos de clientes, ou até a melhorar a eficiência da gestão da equipe e dos processos internos. Pensa em pequenas melhorias em muitas áreas. Otimizar o sistema de reservas online para aumentar a taxa de conversão, treinar a equipe para oferecer um serviço ainda mais personalizado que justifique diárias maiores, usar análise de dados para entender melhor o perfil do hóspede e antecipar suas necessidades. São ganhos operacionais que, quando somados, podem aumentar a receita, reduzir custos e, no final, turbinar a lucratividade e valor de mercado do hotel. Entendi melhor agora. Não é só uma questão de ter o prédio bonito e bem localizado. É fazer a máquina operacional rodar da forma mais eficiente e rentável possível. É uma abordagem bem mais ativa, mais mão na massa. Precisamente. É a diferença crucial entre ser um dono que só recebe o aluguel e um gestor que está no comando do negócio. A HSI aposta que sua experiência e seu foco em gestão podem destravar um potencial de performance que talvez não estivesse sendo totalmente explorado antes. Eles compram não só o ativo, mas a oportunidade de melhorá-lo. Ok, então a tese completa se amarra bem. Aproveitar a forte recuperação do setor, o timing certo, apostar num ativo de qualidade única e difícil de replicar, qualidade e raridade, que oferece uma proteção financeira natural, o hedge cambial, e aplicar uma gestão ativa e especializada para extrair ainda mais valor, otimização. Parece mesmo uma combinação robusta. Mas a análise que a gente tem sugere que a importância desse negócio não para por aí, que ele tem um significado maior olhando para a economia como um todo, certo? Como essa compra conversa com o cenário macro. É isso mesmo. E é nesse ponto que a análise transcende o setor hoteleiro e tenta ler os sinais para a economia brasileira. O fato de uma gestora do porte da HSI, que administra bilhões de reais de investidores institucionais, fundos de pensão, family offices, gente que costuma ser muito criteriosa e avessa a riscos desnecessários, decidir alocar uma quantia tão expressiva, centenas de milhões, num ativo físico, de longo prazo, de maturação, como um hotel. Isso é interpretado pelo mercado como um sinalizador poderoso. Sinalizador de quê exatamente? De que o pior já passou ou algo mais? Mais do que isso. É um sinal de confiança na estabilidade e, principalmente, no potencial de crescimento da economia brasileira a médio e longo prazo. Mostra que esse tipo de capital, o tal smart money, que é tipicamente mais analítico e olha para fundamentos, está conseguindo enxergar além das turbulências políticas do dia a dia, da volatilidade de curto prazo. E está vendo razões sólidas para investir no país pensando nos próximos 5, 10, 15 anos. O investimento dessa monta num ativo ilíquido como um imóvel de luxo não é uma jogada de curto prazo para especular. É um compromisso de longo prazo mesmo. Então seria como se a EGSI, representando esse capital mais sofisticado, estivesse dizendo, olha, apesar dos desafios, nós acreditamos nos fundamentos do Brasil e, principalmente, na força de São Paulo como motor desse futuro. Quase um selo de aprovação para o longo prazo. De certa forma, sim. É um voto de confiança relevante, não no governo A ou B, mas na capacidade estrutural da economia centrada em São Paulo de gerar valor. E a análise também usa esse negócio para ilustrar outra tendência importante que está em curso, a crescente profissionalização e consolidação do setor hoteleiro no Brasil. Profissionalização, como assim? O que está mudando? A gente está vendo cada vez mais o controle e a gestão de hotéis importantes saindo das mãos de grupos familiares ou de empresários individuais e passando para gestoras de ativos especializadas como a HSI ou para grandes fundos de investimento imobiliário. Esses players trazem uma abordagem mais focada em métricas financeiras, em eficiência operacional, em escala e em capacidade de investimento. E qual a consequência prática dessa mudança? Isso melhora para o setor? A expectativa é que sim. A tendência é que isso leve a operações mais eficientes, adoção de melhores práticas de gestão internacionais, maior investimento em tecnologia e modernização e, no fim das contas, a uma maior valorização dos próprios ativos no longo prazo. É uma mudança de paradigma na gestão hoteleira, que pode tornar o setor como um todo mais robusto e competitivo. Interessante observar essa transformação acontecendo. E é curioso notar que, mesmo num mundo cada vez mais digital, onde parece que só software e dados têm valor, o bom e velho tijolo, quando é de alta qualidade e bem gerido, continua sendo um porto seguro importante.
O texto parece reforçar bastante essa ideia, né? Com certeza. A análise é bem enfática nisso. Um ativo imobiliário premium, numa localização estratégica e, crucialmente, com uma gestão profissional por trás, continua sendo uma âncora de valor fundamental em qualquer portfólio de investimento. A compra do JW Marriott pela HSI seria a demonstração mais recente e vistosa dessa tese. É uma aposta na resiliência do ativo físico de qualidade e na força perene de São Paulo como o epicentro econômico indiscutível da América do Sul. Um imã para negócios, eventos e capital. Bom, acho que a gente conseguiu desempacotar bem essa análise, ouro no tijolo. Recapitulando rapidamente, a compra do JW Marriott pela HSI vai muito além de uma simples transação imobiliária. Ela reflete a forte recuperação do setor hoteleiro de luxo pós-pandemia, especialmente aqui em São Paulo. É uma aposta estratégica com fundamentos claros: a qualidade e a dificuldade de replicação do ativo, a proteção cambial da receita dolarizada e a capacidade da HSI de agregar valor através da gestão ativa e otimização. Exato. E para além do negócio em si, funciona como um termômetro importante da confiança do capital institucional na economia brasileira a longo prazo. Vimos como todos esses elementos, o ciclo de recuperação, a localização insubstituível, a marca poderosa, a receita em dólar e os planos de melhoria operacional se combinam para formar uma tese de investimento coerente e atrativa. E como essa aposta individual da HSI acaba por espelhar tendências maiores, como a profissionalização da gestão hoteleira e uma visão talvez mais otimista sobre o futuro econômico, com São Paulo no centro. Fica bem claro como opera o dinheiro inteligente nesses casos, né? Uma análise multifacetada, buscando combinar segurança com potencial de crescimento, olhando muito além da superfície. E essa nossa conversa sobre o investimento num ativo tão tradicional como um hotel de luxo, mas com essa camada de gestão sofisticada, me deixou pensando. Sim, o texto realmente enfatiza essa chegada da gestão profissionalizada a um setor clássico. E isso naturalmente levanta uma questão interessante, que extrapola o universo dos hotéis. Se essa tendência de buscar valor em ativos físicos de alta qualidade, combinando a solidez do tijolo com uma gestão focada em otimização e eficiência, está ganhando força, em que outros setores tradicionalmente físicos, talvez infraestrutura como portos e aeroportos, talvez terras agrícolas produtivas, galpões logísticos modernos ou até mesmo outros nichos do mercado imobiliário, poderíamos ver transformações semelhantes nos próximos anos. Onde mais o capital especializado pode encontrar oportunidades de agregar valor no mundo tangível. Excelente provocação para a gente fechar. Fica aí a reflexão. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Fi para se manter sempre atualizado.